a reunião de jornalistas e fazer algo com jornalistas saiu numa conversa com Leonardo e a senhora presidente uma vez, pela importância que tem os jornalistas na parte profissional, que é de informação. Aquilo é claro, não só o desporto, outras atividades têm jornalistas. Mas eu sei que ser jornalista desportivo, ainda por cima fazer cobertura dos atletas nacionais de seu país, tem uma coisa a mais. Não é só enviar as mensagens, tirar fotografias e mandar informações. E isso é o que faz a diferença entre os jornalistas. Eu gostaria de saber a experiência vossa, o que é sentir, além de jornalismo como profissional, no momento de emitir uma medalha de ouro, uma qualificação para uns jogos. Eu acredito que aquilo é algo extra, que não se estuda na universidade, nem nos cursos, nem nada. Aquilo é aquele momento sublime de ser eu, jornalista, o primeiro que vai falar ao meu país que ganhamos uma medalha, que qualificamos. Eu gostaria de saber essa experiência com vocês. Qual foi, talvez, o melhor momento para vocês? Muito obrigado. Mais uma questão. Tendo em conta que temos aqui uma plateia de futuros jornalistas e de pessoas que provavelmente poderão cobrir os próximos Jogos Olímpicos, do ponto de vista de quem já esteve lá, o que é que acham que é a bagagem essencial para um jornalista conseguir cobrir os Jogos Olímpicos, tendo em conta que é uma altura muito complicada em termos da vida pessoal do jornalista, do descanso pessoal da pessoa, o que é que os jornalistas têm que estar preparados e mentalizados que têm que ter quando forem para os Jogos Olímpicos? Eu vou fazer aqui a ponte para a Cecília, para ela te responder a ti sobre... E eu acho que ela podia pegar nesta resposta contando um episódio que marcou muito a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Atlanta, que foi a medalha de ouro da Fernanda Ribeiro. E eu depois respondo à Susana a seguir. 96. Nós vinhamos, eu vou dar essa resposta e tinha escrito aqui já, Fernanda Ribeiro, medalha Atlanta, adversárias. Porquê? Porque isto também entrou um bocadinho com as questões da ética que nós também vamos falar aqui. Isto, às vezes uma história puxa outra. Nós vínhamos de Barcelona. Barcelona tinham sido uns jogos onde Portugal tinha conseguido a maior representação de sempre de atletas portugueses numa edição de Jogos Olímpicos, mais de 100 atletas. E o maior descalabro de sempre. E o maior descalabro. E quando nós dizemos o maior descalabro, porquê? Porque não houve uma única medalha e porque o melhor resultado foi um 5º lugar. Isto até parece que é mau, quando não é. O que acontece? Nós temos, e tem um pouco também a ver com a pergunta feita a seguir pela... Desculpa, Susana, eu peço desculpa, não sei os nomes, mas... o que é preciso? É preciso percebermos qual é a realidade do desporto no nosso país, seja qual for o país. Eu sou portuguesa, tenho que ver qual é a realidade no meu país. Os cabo-verdianos têm que ver qual é a realidade em Cabo Verde, os angolanos em Angola, os franceses em França, ponto final. E a realidade do desporto em Portugal, em 1992, era uma realidade em que se pôs a fasquia muito alta para as qualidades e para os apoios que os atletas tinham na altura para poderem conseguir bons resultados. Ora, bons resultados se nós pensarmos que vamos ter medalhas. Se nós pensarmos que não conseguimos chegar às medalhas, só a participação de um atleta nos Jogos Olímpicos é um bom resultado. É um excelente resultado. Porque assim, não são todos, claro que há atletas, e nós sabemos, que vão aos Jogos por convite, mas Cabo Verde já tem atletas que se qualificaram por mérito, não é? E se têm mérito é porque estão entre os melhores do mundo, ponto final. Porque não podem ir todos, senão não havia Jogos Olímpicos nem Campeonatos do Mundo. Há cotas, há mínimos para se conseguir. E só o conseguir esses mínimos já é uma vitória. É uma vitória para os atletas e para o país que eles representam. Portanto, quando se tem uma medalha, e quando se tem uma medalha de ouro, indo agora para os Jogos de Atlanta, a Fernanda Ribeiro ganhou a medalha de ouro. Foi fantástico. Foi assim eu não sei explicar, porque nós somos jornalistas e temos que ser imparciais e isentos, mas a vontade de chorar de alegria quando se vê um atleta nosso no pódio, arrepia. Eu estou arrepiada só de me lembrar, não é? E tem uma particularidade muito engraçada. Depois da prova, depois do pódio, depois de tudo, a Fernanda foi para a aldeia olímpica. A RTP, como eu disse há bocadinho,
detinha os direitos de transmissão para Portugal, portanto nós tínhamos acesso a determinados sítios, mas só podíamos entrar, como em todas as edições dos Jogos, na Aldeia Olímpica, com um passe especial dado pelo Comitê Olímpico. Ora, nós queríamos a Fernanda Ribeiro no nosso estúdio, no IBC, no centro de imprensa, onde tínhamos o estúdio para ela falar para Portugal, com diferenças horárias, metidas ao barulho e tudo isso. Com uma particularidade, nós levámos equipas em Barcelona, Sydney e Atenas, equipas completas nossas. Em Atlanta tínhamos repórteres de imagem e os câmaras eram norte-americanos. Portanto, era mais difícil, porque eles não conheciam o nosso trabalho. E que estavam habituados a fazer casamentos. E que estavam habituados a fazer casamentos. Portanto, o trabalho tornava-se mais difícil. Portanto, nós tínhamos que puxar ainda mais pela situação. Nós temos uma campeã olímpica, o Intoca, ela recebe a medalha, ou ela recebe a medalha e o Intoca, e lá vai a Cecília a correr com um dos repórteres de imagem para a porta da Aldeia Olímpica para ir buscar a Fernanda Ribeiro, para a levar para o IBC, para o centro de televisão, para ser entrevistada. Bem, umas peripécias enormes e não se conseguia entrar, e depois mesmo com o passe do Comitê Olímpico não nos deixavam, a segurança não nos deixavam entrar. Eu não sei se naquela altura já tinha arrebentado aquela bombazinha no estádio, no Parque Centenário. Eu acho que já tinha acontecido um episódio complicado, portanto, se já havia segurança com os americanos, mais segurança houve a partir dali, e portanto aquilo era muito complicado. Lá conseguimos pôr a Fernanda Ribeiro numa van, numa carrinha, e lá a levámos, e de repente, pronto, aquelas conversas, parabéns Fernanda, que vão estar ali, tudo a querer tirar fotografias, com o campeão olímpico ao lado. E a Fernanda, com o professor João Campos, o treinador dela, dizia-me assim na carrinha, ai, dá-me tantas pernas, e eu, é natural, correu 10 mil metros, agora é a descarga toda da adrenalina. Não, é que as minhas adversárias fartaram-se de me dar pontapés. E quando eu olho para as pernas da Fernanda, a Fernanda tinha dos joelhos para baixo as pernas em chaga, cheias de sangue, já a cicatrizar, cheias de sangue. Porquê? Porque os pitons dos sapatos não são bem pitons, mas pronto, para correr em pista, das adversárias estavam marcadas nas pernas dela. O que é que aconteceu na corrida dos 10 mil metros? E é assim, eu lembro-me da corrida como se fosse hoje. A Fernanda não esteve sempre na frente. A Fernanda dá um esticão nos metros finais da prova. Sim. Quando olha para o lado, e vê o João Campos a dizer ataca agora. A estratégia que há nos estádios, não é? E ela sabia onde estava o treinador, olha para ele, o treinador diz-lhe para ela começar a correr. Só que até essa altura a Fernanda manteve-se ali no grupo da frente. E ao manter-se no grupo da frente, como ela era candidata a um bom resultado, as adversárias dela correram aquilo que se chama com os pés para o lado, a correr para o lado e a dar-lhe pontapés nas pernas. Para quê? Para ela desistir, para ela não conseguir, para ela sofrer, não é? Pontapés a correr, não é fácil de levar, não é? E ela tinha as pernas completamente em chaga. E dizia-me, e eu assim, mas como é que conseguiu? Eu para ela, mas como é que conseguiu chegar ao fim? Uma pessoa não pensa nisso. Agora dói-me, na altura não me deu nada. Elas bateram. Isto é falta de ética. Isto é falta de ética desportiva. E a Fernanda, é verdade, mas acontece em Jogos Olímpicos, acontece em Campeonatos do Mundo, acontece em Campeonatos da Europa, acontece em Campeonatos Nacionais, acontece em Campeonatos Regionais, ponto final. E depois é preciso saber como combater. Ela não se queixou, ela esteve até ao fim, ela não arranjou desculpas. No final, é que ela dizia, estou tão cansada. Porquê? Porque era a diferença horária. Já era de madrugada, lá em Atlanta, quando ela veio falar para Portugal. E, portanto, tudo isto teve que ser conjugado, teve que ser gerido. A sensação é, bolas, eu estou aqui a fazer parte da história deste país. Não é? Eu estou a relatar a história deste país. Como relatei, felizmente, a história do Nuno Delgado quando foi medalhado em Sydney. Pronto, a história dos atletas da vela quando foram medalhados, é daquelas coisas que só vivendo é difícil de explicar, mas estão cá, ninguém mais tira, não é? Agora, é um orgulho grande que eu não sinto só meu. Sinto pelo país, pela empresa onde trabalhei, que eu representei na altura, e porque tinha que, apesar da felicidade, apesar da alegria, apesar de todos os sentimentos fantásticos que tinha, eu tinha que ser profissional e tinha que levar às pessoas aquilo que elas tinham que ver, que era a nossa campeã, e eu não me choca nada, mesmo sendo jornalista, dizer a nossa campeã, porque nós apropriamos-nos dos fracassos e das vitórias. Agora, não, apesar disto e de pormos para cima a parte das medalhas, não nos devemos esquecer de uma coisa. Tirando o futebol, e isso é assim em todos os países que têm o futebol
num determinado patamar. Cabo Verde não é exceção, Portugal não é exceção, ponto final. Futebol são as tricas, é o bom, é o mau, é tudo. Até as unhas encravadas dos jogadores nós relatamos. Estes atletas que vão aos jogos e que lutam por ir aos jogos trabalham mais, se calhar, do que os futebolistas. Mais duro, de certeza absoluta, que os futebolistas, com menos condições, de certeza. Eu não estou a dizer mal dos futebolistas, atenção, acho que eles merecem. Acho é que as outras modalidades precisam de mais carinho, de mais apoio e de serem acompanhados não só nos anos dos jogos. Ou seja, devemos acompanhar os nossos atletas ao longo da Olimpíada, acabam os jogos, começa a Olimpíada para os próximos jogos, e nós devemos, enquanto profissionais de comunicação, acompanhar o mais possível esses atletas, para quando chegarem os jogos e eles forem apurados e ficarem em 7º lugar, nós não dizermos que foi um fracasso, porque não foi. Com 7º lugar, um 10º lugar. Não é? Podermos exigir e podermos explicar às pessoas que não houve medalhas, mas houve participações honrosas e eles deram tudo. Claro que, obviamente, se nós percebermos que os atletas vão para lá fazer turismo, atenção, isso é outra coisa, não é? Agora, se percebemos que eles estão a dar tudo e que não deram mais, não conseguiram mais, porque era aquilo, era até ali que tinham que ir, mas já participaram. E é isso que nós temos que ter orgulho também. Não é só nas medalhas, mas atenção, ainda ontem, eu estou super feliz, já estava cá em Cabo Verde, quando soube a notícia de que há mais uma portuguesa que vai aos jogos pela ginástica. Eu adoro ginástica, ainda por cima fiz ginástica, portanto fiquei toda contente. É ótimo. Ela vai ter medalhas, não vai de certeza absoluta, mas está lá. Conseguiu, lutou e conseguiu. Agora, vai ser muito difícil mudar estas mentalidades e vai ser muito difícil mudar para já esta forma de estar e de sentir e de ver o desporto. Eu lembro-me que nós, no final dessa medalha da Fernanda Ribeiro, a equipa da RTP tirou uma fotografia à porta dos nossos estúdios, toda a equipa da RTP, com a medalha de ouro, porque era um momento único, era a única medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Lembro perfeitamente dessa fotografia ter estado na redação durante não sei quanto tempo. E aí é exatamente é onde reside exatamente uma pequena diferença entre ser-se jornalista de desporto e ser-se jornalista. É a emoção. Que no exercício da profissão normal de jornalismo não há muitas vezes. O desporto tem essa componente, que é a emoção, porque todos nós nos emocionamos com os feitos dos nossos. E isso, para fazer a ligação à pergunta da Susana, o que é preciso para um jornalista fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos? Em primeiro lugar, roupa leve. Não é? É sempre verão, está muito calor, não é? Portanto, temos que levar roupa leve. Depois, uma grande dose de paciência e de muita capacidade de trabalho. Eu lembro-me que nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a que a Cecília se referia há pouco, e a tal história de Barcelona nós temos levado a maior delegação de sempre, nós, Portugal, que eu agora sou cabo-verdiano, Portugal tem levado a maior delegação de sempre, aliás, foi a maior, os Jogos de Barcelona foram de facto a mudança, estiveram quase 10 mil atletas em Barcelona 92, nós levámos 100 e tal, mas a equipa da RTP eram 5 gatos pingados. 5 gatos pingados que iam a todas. Durante aqueles dias todos, iam a todas até os portugueses se aguentarem. A nossa sorte é que muitos deles, na primeira prova, iam logo para casa. Nossa sorte do ponto de vista do acompanhamento. Mas não falhámos um. Não falhámos um único atleta. Porquê? Porque, embora os eventos sejam todos cobertos em termos de transmissão, em streaming e em termos de transmissão direta, muitos dos atletas portugueses não mereciam essa, ou porque só ficavam nas eliminatórias, ou porque não sei o quê. Nós andámos quilómetros. Eu lembro perfeitamente dos Jogos Olímpicos de Barcelona, aliás, eu já contei isso ao Leonardo. No final dos Jogos Olímpicos eu tinha perdido 5 quilos.